Tudo bem? Como vai você? Tudo jóia? Tudo jóia. Eu estava falando aqui para os nossos amigos internautas que hoje a gente tem o prazer, o nosso programa chama-se Dos Campos para a Rede, entrevista personalidade do esporte do futebol brasileiro. E hoje a gente tem o prazer de entrevistar Carlos Alberto Lanceta. Então seja muito bem-vindo e desde já agradeço por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. O prazer é todo meu e eu me coloco à sua disposição para que você faça os questionamentos necessários. Tá ótimo, professor. Eu vou começar perguntando o seguinte: o senhor, antes de ser preparador físico e treinador, o senhor foi atleta do Botafogo. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho lá do seu início e aí a sua carreira, depois que parou de ser atleta, passou para a educação física. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho da sua carreira para a gente, mas como começou, porque muita gente não sabe que o senhor foi atleta. Bom, eu comecei muito cedo no atletismo. Com 12 anos eu já fazia atletismo e comecei no Bangu Atlético Clube, porque eu estudava no Colégio Estadual da Daltro Santos, aqui em Bangu. E por conta disso, nós começamos a fazer atletismo na escola e treinávamos no campo do Bangu. Logo depois de participar de um campeonato estadual juvenil de atletismo, nós tivemos a surpresa de que o Bangu não investiria mais nos esportes amadores. Acabou com o atletismo, acabou com o basquete, acabou com a natação. E por força dessa situação, nós tivemos que nos transferir. E aí eu fui para o meu clube de coração, que é o Botafogo. Eu tinha, na época, 14 para 15 anos e nós nos transferimos para o Botafogo, onde eu competi lá de 1962 até 1972. Foram 10 anos competindo pelo Botafogo, pela equipe de atletismo do Botafogo. Nessa ocasião, eu tive a oportunidade de me tornar campeão carioca em diversas categorias, né? E fui campeão brasileiro, viajei para campeonato sul-americano, participei de campeonato sul-americano estudantil e por força da formação, que eu comecei a estudar e muito cedo tive que abandonar. Com 20 anos, aproximadamente 20 anos, eu estudava no Colégio Arte e Instrução e logo que eu terminei o curso de Educação Física, já comecei a trabalhar como professor e lá nós fundamos o primeiro clube, o primeiro grêmio estudantil filiado a uma federação de esportes, que era a Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro, que mais tarde eu vim ser presidente dessa federação. Mas eu era o presidente desse grêmio, do Colégio Arte e Instrução, que estudava lá já com bolsa de estudo por conta do esporte, porque fazia esporte, fui revelado, recebi o convite, e saí do colégio estadual e fui estudar num colégio particular, que naquela época o ensino particular era muito mais forte, como hoje, do que o ensino público, né? E graças a isso eu tive uma boa formação, e logo comecei a trabalhar. 2 anos após estar formado, eu fui para Salvador, trabalhei na Universidade Federal da Bahia, no Serviço de Recreação e Esporte, trabalhei também na Pontifícia Universidade Católica, na Faculdade de Educação Física, no Colégio Estadual. E após 2 anos em Salvador, nos anos de... Eu passei lá 72, 73. Em 74, eu voltei para o Rio de Janeiro. Eu fiz concurso. Eu vim trabalhar na Prefeitura do Rio. Aqui no Rio, logo que eu cheguei, por ter trabalhado em 2 faculdades lá em Salvador, eu tive a oportunidade de ir para Castelo Branco, trabalhei na Castelo Branco, na fundação da Escola de Educação Física da Faculdade de Castelo Branco, que ainda não era universidade, e posteriormente fomos para Gama Filho, onde nós formamos também uma grande equipe de atletismo. Nós fomos campeões nacionais de atletismo, ganhamos 7 vezes o Troféu Brasil de Atletismo, e isso me deu a oportunidade de participar de 2 Jogos Olímpicos, 76 em Montreal e 1980 em Moscou.
E por conta da própria Gama Filho, por conta das atividades que eu tinha na Universidade de Gama Filho, eu ajudava nos cursos de especialização que lá aconteciam, e eu tive a oportunidade de entrar no futebol, né, por indicação da universidade, e tive a oportunidade de entrar no futebol, e também trabalhei no Botafogo, que é o meu clube de coração, foi o primeiro clube que eu trabalhei no futebol. Do Botafogo eu fui para o Vasco, do Vasco fui para o América, do América fui para a Seleção Brasileira. Depois passei 10 anos trabalhando fora do Brasil, trabalhei no Iraque 1 ano e meio, trabalhei 6 temporadas nos Emirados Árabes, trabalhei uma temporada no México e depois, por fim, trabalhei uma temporada e meia na África, na Tunísia, onde também a gente participou. No Iraque eu participei, quando fui para o Iraque, participei da Copa do Mundo de 86 no México, e na Tunísia participei da Copa do Mundo de 98 na França, como preparador físico também. Aí retornei para o Brasil e trabalhei, voltei para a Universidade Gama Filho, criamos um clube escolar, que é um projeto social que faz a inclusão social através do esporte. Nós chegamos a ter 3 mil alunos das escolas municipais. Na época, era o prefeito César Maia, e com essa ideia dos clubes escolares, depois foram criadas as Vilas Olímpicas e o Centro Esportivo Miésimo da Silva, que eu fui coordenador técnico mais tarde. Então, essa é a minha trajetória. Eu comecei no atletismo, a minha origem é um atletismo, eu fui técnico olímpico, depois entrei no futebol, fui a 2 Copas do Mundo, fui preparador físico da Seleção Brasileira e trabalhei em todos os grandes clubes aqui do Rio de Janeiro, trabalhei no Rio Grande do Sul, trabalhei no Paraná, trabalhei na Bahia, no Bahia e no Vitória, e trabalhei no Goiás. Então, é uma trajetória muito longa, e hoje a gente de gestão esportiva, na Fundação dos cursos que são promovidos pelo Comitê Olímpico Nacional, que é o IOB, que é o Instituto Olímpico Brasileiro. Tá certo. Professor, tinha uma premiação específica para os preparadores físicos. Na sua carreira, tanto no futebol quanto no atletismo, quais foram os maiores prêmios que o senhor conquistou? No atletismo eu conquistei muitos títulos, inclusive prêmio de técnico, era o prêmio esportivo Brahma, né, que era a Brahma que fornecia. Eu ganhei 3 anos consecutivos esse prêmio. Depois ganhei bola de ouro como melhor preparador físico em 87, quando eu fui campeão brasileiro com o Flamengo, aquela Copa União. E em anos sucessivos eu ganhei título quando era preparador físico, eu ganhei no Botafogo 2 vezes, no Flamengo, e foram títulos bastante significativos para mim. Agora tem títulos que são as medalhas, que são medalhas que foram conquistadas, eu fui agraciado, né, com a medalha de Pedro Ernesto, pelos relevantes serviços prestados ao esporte e à educação física, que é da Câmara do Rio de Janeiro, né? Eu tive a medalha do mérito pan-americano, por ter participado dos Jogos Pan-Americanos e por ter defendido a cidade do Rio de Janeiro na disputa com São Paulo para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2007, e também por conta dos Jogos Olímpicos, que eu participei da organização, do planejamento, da organização dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Eu fazia parte da Secretaria de Esporte, que era chefiada pelo secretário Rui César, no governo César Maia, e depois no governo Eduardo Paes eu fui o coordenador de esporte da Secretaria de Esporte do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro. Então, ao longo desse tempo, eu ganhei também a medalha do mérito da educação pelos relevantes serviços
isso foi em 2010, da Secretaria Municipal de Educação e da Prefeitura do Rio. Então, são títulos que realmente eu me orgulho de tê-los pelos relevantes serviços que eu prestei ao esporte e à educação no nosso município e no nosso estado. Maravilha. Tem bastante recados aqui dos internautas e algumas perguntas, muitos elogios. Eu vou deixar para fazer um pouquinho mais à frente. Fazer uma pergunta relacionada ao futebol, professor. Nas décadas de 80, ali, finalzinho da década de 80, os jogadores corriam em média entre 4, 5, 6 quilômetros numa partida. Hoje a gente já vê isso de 7 a 10. E na Europa, os jogadores já chegam lá a 14 quilômetros numa partida. Como se deu essa evolução? Porque de 4, hoje 14, parece um disparâmetro muito grande. É porque o futebol inicialmente ele tinha uma característica muito lúdica, né? A competição se baseava só na técnica, e o brasileiro sempre teve uma habilidade muito grande com relação ao futebol. O futebol chegou aqui no Brasil no início do século XIX, do século XX, século XIX, através dos tecelões que vieram trabalhar na fábrica Bangu. Eles trouxeram as primeiras bolas de borracha, e faziam no período de lazer, nas horas de folga e nos dias de lazer, eles faziam a prática do futebol. Depois, isso foi em 1902. Em 1903, o Charles Miller chegou com o futebol mais assim direcionado a estruturas de competição, ainda não com a nitidez que tem o futebol hoje, obedecendo regras específicas. Ele levou o futebol para São Paulo. E muito rapidamente o futebol se tornou a paixão popular brasileira, né? E por conta disso, nós temos, na nossa formação genética, nós temos características diferentes de todos os povos do mundo. A gente tem o índio, que literalmente ele arremessar, que são formas naturais de se fazer esporte. A gente teve os portugueses, que tinham a aventura, que se aventuravam por mares afora para conquistar espaços e conquistar terras. Então, essa motivação, esse viés de conquista, de competição, sempre foi muito acentuado na nossa formação através dos portugueses. E depois, com a escravidão, nós tivemos aqui, da habilidade genética que eles têm, eles trouxeram uma contribuição muito grande para o esporte. Não foi diferente no futebol, no atletismo, no basquete, e por conta disso a gente teve uma ascensão muito grande no futebol. Nós participamos de todas as Copas do Mundo, embora o futebol tenha chegado um pouco de atraso em relação aos países da Europa aqui no Brasil. Em 1930, o Brasil já participou. Se não fosse, digamos, um ato assim impensado, onde houve uma divisão e os paulistas não participaram com a nossa seleção em 1930, a mesma coisa aconteceu em 34. Já em 38, o Brasil mostrou para o mundo a habilidade e a categoria do nosso jogador. O Leônidas da Silva foi considerado o melhor jogador da Copa de 1938 na França, onde ele foi o artilheiro. E após o término da semifinal, o técnico italiano Vittorio Pozzo teve a oportunidade de dizer: o dia que os brasileiros se organizarem, serão imbatíveis no nosso país. Essa organização custou a chegar, porque a Copa de 1942 ela não foi realizada por conta da Segunda Guerra Mundial. Nós só tivemos Copa do Mundo em 1950 aqui no Brasil. O Brasil se candidatou e realizou uma Copa do Mundo excepcional. Construiu o maior estádio do mundo, com capacidade para 200 mil pessoas, e por conta de fatores emocionais, nós não fomos campeões do mundo, porque nós cantamos vitória antes do tempo. Então, vamos à tua pergunta específica. Nessa época, o futebol era futebol arte, não existia essa competitividade que existe hoje. Então, jogava-se só com a técnica. Hoje,
você não pode ter só o jogador técnico. Você precisa ter um jogador que seja atleta de futebol. E essa evolução aconteceu em função até da metodologia do treinamento. Para que você tenha uma ideia, quando nós nos sagramos campeões do mundo, em 58 e 62, com o professor Paulo Amaral, que foi o precursor da preparação física no Brasil, nós éramos treinados numa metodologia de treinamento que era o treinamento intervalado, o intervalo treino tradicional, o intervalo extensivo. Nessa época, os caras corriam realmente, os jogadores corriam em torno de 4, 5, 6 quilômetros. Existia uma variação muito grande. Por exemplo, quem corre mais ainda hoje no futebol são os jogadores de meio campo. Esses percorrem distâncias, como você falou, entre 12 a 13 até 14 quilômetros. Os laterais e ponteiros são os que correm depois dos jogadores de meio campo. Os que correm mais são os velocistas do time. E os zagueiros de área e os atacantes são os homens de mais força, esses correm menos. Então, em via de regra, você tem hoje, no futebol moderno, você tem jogadores que correm 6 a 8 quilômetros, são os zagueiros e os atacantes. Você tem os homens de meio campo que correm de 12 a 14 quilômetros, e tem os laterais e ponteiros que correm em torno de 8 a 10 quilômetros. Então, existe uma variação desse percurso, porque as características físicas desses jogadores elas são diferentes. Quer dizer, os homens de meio campo precisam de mais resistência, então são os caras que correm mais. Os que jogam nas extremas do campo, nas extremidades do campo, são os que precisam de mais velocidade. E os homens de ataque e os zagueiros são aqueles que precisam de força explosiva, força de aceleração. E por conta disso, cada característica física desses jogadores, ela tem uma necessidade física diferente. Não tem só um mesmo tipo de trabalho. À medida que o futebol foi evoluindo, antes era um só preparador físico. Hoje, nas equipes de grande porte, você tem 3, 4 preparadores físicos, porque cada preparador físico cuida de um determinado grupo de atletas. E essa é a especificidade do futebol. Como existe especificidade, eu vou dar um exemplo para você, no atletismo. Às vezes o atleta faz a mesma prova, mas tem características diferentes. Tem corredores de 100 metros. Por exemplo, eu treinei o Robson Caetano e o Arnaldo de Oliveira, pessoas completamente diferentes. Eu treinei o Nelson Rocha dos Santos, que foi campeão mundial no revezamento 4x100, e o Altevir Araújo, os dois corriam a mesma prova. E treinavam completamente diferentes, porque se eu desse o mesmo treinamento que eu dava para o Altevir, para o Nelson, eu acabava com o Nelson. E se desse o treinamento que eu dava ao Nelson para o Altevir, o treinamento não era suficiente, porque as necessidades eram diferentes, que é uma teoria do treinamento esportivo, que é a teoria da individualidade biológica. Eu não sou igual a você, você não é igual a uma outra pessoa, e assim sucessivamente. Cada pessoa tem que ser tratada de forma diferente. Por conta disso, o futebol evoluiu e evoluiu muito. E hoje, qualquer pessoa que se propõe a jogar futebol, antes de ser um jogador habilidoso, antes de ter uma técnica exuberante, precisa ser um atleta, na acepção da palavra. Antigamente, você jogava só com a técnica. Até os anos 70, você jogava com a técnica. Depois de 70, as coisas começaram a evoluir de uma maneira tal que hoje a preparação física é fator fundamental no futebol. E por conta disso, você tem que ter uma atenção toda especial. Os clubes fazem anotações, fazem estudos do tipo de treinamento a ser realizado, que tipo de esforço o jogador fez durante o treinamento, para que você possa regular a carga de trabalho, tanto no treinamento como nos jogos, para que tenha uma eficácia maior, você atinge os objetivos com maior precisão. Te respondi? Muito bem. Uma pergunta dentro dessa, talvez complemente. A gente via muito nas praias há 10, 15 anos aqui no Rio de Janeiro, os grupos de jogadores fazendo percursos longos, 7, 8, 10 quilômetros num ritmo mais devagar. Hoje, a gente vai nos treinamentos dos clubes e a gente vê os piques curtos, mais rápidos. Isso é exatamente do que o senhor estava falando, da fisiologia, para adequar o jogador, as características de cada jogador? O futebol,
pela duração dele, ele precisa ter um nível de resistência. Mas a característica hoje é mais de velocidade. Então, você não precisa ter tanta resistência como tinha anteriormente, mas precisa ter uma velocidade maior, porque a dinâmica do jogo ela é muito mais veloz, entendeu? E por conta disso, a velocidade ela é antagônica à resistência. Quanto maior for o nível de resistência, menor será a velocidade. Quanto maior for o nível de velocidade, menor será o nível de resistência, porque essas valências são antagônicas. As fibras são diferentes. A fibra que norteia os esforços dos atletas de resistência são as fibras vermelhas. As fibras que a gente tem no corpo, uma predominância maior, as fibras brancas são de velocistas e as fibras vermelhas são dos atletas de resistência. E por conta disso você tem que adequar o treinamento. Hoje se faz menos trabalho de resistência. Agora você continua trabalhando essa resistência de uma forma geral. O diferencial, eu falava em outras ocasiões, aí, em outras oportunidades, o diferencial da metodologia usada pelo novo treinador que veio, o português que veio trabalhar no Flamengo, é que ele trabalhou em cima da resistência. E que muitas vezes aqui no Brasil, por conta dessa nova solicitação, dessa nova informação de que o futebol é só velocidade, se esqueceram de trabalhar o nível de resistência. Mas o nível de resistência não pode deixar de ser esquecido, porque a duração do jogo de bola viva é em torno de 60 a 65 minutos. E para você se manter em condições de fazer o esforço 60 a 65 minutos, você precisa ter um nível de resistência. Então, você tem que contrabalançar isso, você tem que ter sensibilidade, tem que ter feeling para mensurar as solicitações e colocar o atleta numa condição ótima de participar da competição. Maravilha. O Sidney Cabral diz que é um curso online. O senhor está dando uma palestra aqui. Maravilha. Tem uma pergunta aqui do internauta. É o Roberto Silva, do blog do Roberto Silva. Ele pergunta: no futebol, qual o jogador que deu mais trabalho para o senhor na parte para se adequar a fazer a educação física direitinho? Não, eu por ética profissional, eu vou te dizer, muitos jogadores me deram trabalho, né? Mas e todos eles, e esses mais problemáticos que comigo tiveram assim a oportunidade de render. Por exemplo, quando eu cheguei no Flamengo, em 1987, o Renato Gaúcho, que hoje é técnico do Grêmio, ele estava com sobrepeso, não conseguia jogar, tinha vindo do Grêmio e não conseguia jogar. E ele era resistente ao trabalho físico e se tornou meu amigo. Hoje é um dos melhores amigos. Ele me beija quando me vê, me abraça, porque a melhor fase da vida do Renato foi quando ele trabalhou comigo no Flamengo. Ele foi vendido, inclusive, para a Itália e depois, quando retornou, também teve uma fase maravilhosa. Por quê? Porque eu treinava o Renato de forma diferenciada. Eu não podia dar o mesmo treino que eu dava para o Bebeto, eu não podia dar para o Renato, porque as exigências eram diferentes. O Bebeto franzino, pequenininho, pezinho 36, e se eu desse o mesmo treino, a mesma carga de trabalho que eu dava para o Renato, para o Bebeto, eu acabava com o Bebeto. Se desse o treino do Bebeto para o Renato ia ficar com sobrepeso. Então, a gente fez um trabalho diferenciado e, por isso, a gente conseguiu êxito. Mas eu tive jogadores também que deram trabalho. Eu tive o Josimar, quando eu cheguei no Botafogo com o Zé Mário em 82, o Josimar jogava no meio campo. Depois de um teste físico, eu cheguei para o Zé e falei: Zé, pelo amor de Deus, esse cara é velocista, ele tem que jogar na lateral. Aí o Zé Mário falou para mim assim: Roberto, mas eu tenho o Perivaldo. O Perivaldo era o lateral da seleção brasileira, porque o Josimar não usa a perna esquerda. Então, no primeiro momento, a gente treinou o Josimar de perna esquerda, ele jogou a metade do campeonato de perna esquerda, e depois, por circunstâncias financeiras, o Botafogo vendeu o Josimar e o Mendonça para o Palmeiras, e aí o Zé teve a oportunidade de botar o Josimar na lateral direita. E o que aconteceu? O Josimar foi para a Copa do Mundo, foi vendido para a Inglaterra, então são essas coisas que acontecem. E o Josimar também me dava trabalho, era um cara que me dava muito trabalho, mas se tornou meu amigo, porque através do trabalho físico, através da preparação física, ele evoluiu a ponto de chegar na seleção brasileira, como aconteceu com o Renato. Então, ao longo de muitos anos, eu tive muitos problemas
de fazer com que o atleta entendesse a necessidade de fazer o condicionamento físico. Mas nada diferente, eu vou contar para vocês, e é uma coisa importante, nada diferente de quando eu cheguei no mundo árabe. Quando eu cheguei nos Emirados, eles não eram acostumados a fazer trabalho físico. E quando eu chegava no clube, arrumava o campo, de fazer o trabalho físico. E o que aconteceu? Eu passei lá 6 temporadas. Fui campeão nacional, fui campeão da Copa do Rei, por conta do trabalho físico. Mas isso tudo é questão de conscientização. Além do preparador físico ter capacidade de ministrar os treinamentos, ter conhecimento específico da causa, ele precisa também ser socialmente bem aceitado por conta dos jogadores. Então, esse relacionamento, essa política de relacionamento do professor-atleta é muito importante. É importante que os atletas confiem em você, que os atletas te considerem, porque mesmo que você não seja um ótimo profissional, você não tenha, não seja um expert na preparação física, se o atleta confia em você, você consegue fazer resultado. Agora, se o atleta não confia em você, você pode ser o melhor preparador físico ou o melhor técnico do mundo, que o resultado não acontece. Então, e jogador de futebol. Ok. Respondi a pergunta? Muito bem, esclarecidíssimo. Me diga uma coisa, professor. O Vitor Coço, é um jornalista, ele perguntou para o senhor o seguinte: tem alguma história curiosa das 2 Olimpíadas que o senhor participou, em Montreal e Moscou? Sim, eu vou te falar. Montreal, por exemplo, foi a primeira vez. Eu estava na Gama Filho, muito novo, isso foi em 1976, e a Gama Filho tinha classificado o primeiro atleta da universidade para ir à Olimpíada, que foi o Irajá Chedid Cecil no salto em altura. E eu levava o Irajá, né? Ele tinha batido o recorde brasileiro, recorde sul-americano do José Teles da Conceição. E quando foi convocado pelo Comitê Olímpico Brasileiro, o comitê nos obrigou a fazer testes no Laboratório de Fisiologia do Esforço da Universidade Federal com o Dr. Maurício Rocha, que foi o papa da Fisiologia do Esforço. Então, eu levava, a partir do mês de fevereiro, março, eu não sei, até os Jogos Olímpicos, até a véspera dos Jogos Olímpicos, eu levava o Irajá para fazer os testes de avaliação, porque o Comitê Olímpico exigia. E o doutor falava para mim, ao final dos testes, né? Olha, Lanceta, no geral, no específico, o Irajá está maravilhoso. Agora, no geral, ele tem nível de sedentário. Eu chegava jovem, né, impulsivo, eu dizia assim, mas eu não preciso de condicionamento geral, eu preciso do condicionamento específico. Que a prova de salto em altura dura 5 segundos, da corrida à transposição do sarrafo. Para que eu preciso ter resistência geral? Por que eu preciso ter uma resistência maior? Tudo bem. Aí, quando chegou no Brasil, a prova, o Irajá começava a saltar quando os outros já tinham acabado. E o Irajá saltou 2,5, sabe? Estabeleceu o índice que era estabelecido pelo Comitê Olímpico, ele fez nas primeiras competições, e a todo momento, na Gama Filho, ele passava nos treinamentos 2 metros. Aí chegou nos Jogos Olímpicos, Roberto, o que aconteceu? Meia hora antes da prova, do início marcado da prova, ele foi chamado para a pista de aquecimento. Então, ele ficou bem bacana. Depois ficou mais meia hora na câmara de chamada até dar entrada na pista. Quando ele deu a entrada na pista, no sorteio, ele foi o 18º a saltar no grupo de classificação. Cada atleta tem 2 minutos para executar o salto, a tentativa. Quando o Irajá fez o primeiro salto, ele já tinha praticamente 30 minutos que ele estava ali na pista aquecendo e vendo os outros. Aí o que aconteceu?
quando ele deu o primeiro salto, ele já passou por... tirou o sarrafo com a parte de baixo das pernas. No segundo salto, ele já tirou com o quadril. E no terceiro salto, ele não conseguiu saltar. Aí, terminada a prova, eu na arquibancada, né, olhando do lado de fora, desesperado, e o índice era 2 metros. 2 metros ele saltava de tênis na Gama Filho nos treinamentos. Eu cheguei para ele e falei, Irajá, o que houve? Ele disse, professor, quando eu cheguei no primeiro salto, eu já estava tão cansado que eu não conseguia nem saltar. E à medida que a competição foi se desenvolvendo, eu fui perdendo a condição e no terceiro salto o senhor viu que realmente, na terceira tentativa, o senhor viu que realmente eu não tinha condição, eu nem consegui, tirei o sarrafo com as costas, que era o salto fósforo, que é o salto dorsal. E aí eu passei lá mesmo, eu sentado na arquibancada, eu disse para ele, olha que o velhinho tinha razão. Por quê? Porque eu treinei o Irajá só na especificidade. Eu treinei o Irajá só pensando nos 5 segundos do esforço. E aqui no Brasil, as provas duravam meia hora. Lá já tinha 1 hora, quase 2 horas de prova, quando o Irajá fez a terceira tentativa e ele não conseguiu o índice. Então, essa foi a primeira grande aprendizado, né, para quem estava debutando nos Jogos Olímpicos, tanto o Irajá como eu. Mas aí eu passei a entender por que tem que fazer o geral, por que tem que preparar. Então, isso serve também para o futebol, Roberto, porque as pessoas estão hoje se preocupando só com a especificidade da velocidade, mas esquecem que a duração do jogo, a partida dura 90, 95 minutos com as prorrogações, mas de bola viva você tem, bola em jogo realmente, você tem em torno de 60, 65 minutos. E para você resistir um esforço durante 65 minutos, você tem que ter um certo grau de resistência. Então, por isso é que é importante fazer a resistência, mesmo ela não seja a valência mais importante hoje na prática específica do futebol. Então, esse é um caso curioso, foi da Olimpíada de 76, em Montreal, e tem outros que foi nos Jogos Olímpicos de Moscou, onde nós tivemos a oportunidade de ter atletas prejudicados por determinadas situações. Por exemplo, o João do Pulo fez um salto acima de 17,50 que ganharia a prova. Mas só que tinham os 2 adversários dele e o estádio tinha 2 imensos portões nas suas cabeceiras de pista. Então, quando os saltadores russos iam saltar, os caras estrategicamente abriam um portão que neutralizava a entrada do vento. E quando o João ia saltar, ele pegava um vento de costas, né? As costas dele empurravam ele. Então, ele não conseguiu fazer a marca melhor, porque sempre ele queimou 2 tentativas, 3 tentativas de salto. E por conta disso, é porque os caras abriam o portão e pegavam o vento. Quando você pegava o vento de proa, você corria normalmente, mas quando você pegava o vento de costas, o vento te empurrava, te aumentava a velocidade. Em consequência disso, você queimava a marca. E o João foi tremendamente prejudicado nesse aspecto. Além de também teve uma queima, tem o picadeiro, você pisa, se você pisar além da marca pré-determinada, o salto é queimado. Então, como não existia, digamos assim, a nitidez da televisão de focar o momento do salto da tábua de impulsão, a decisão era só do juiz. Em 1980, a gente não tinha ainda esses requisitos eletrônicos assim mais detalhados, invalidaram um salto do João de acima de 17,50, que ele teria ganho a prova tranquilamente, teria sido campeão olímpico. Então, são coisas que acontecem na competição, né? São fatos marcantes, e isso aconteceu. Ok. Meu amigo, fazer uma pergunta. Tem mais uma só aqui de um internauta amigo nosso. Ele fala o seguinte, é o Jonatas, ele pergunta o seguinte: é importante que os clubes tenham uma boa estrutura para os atletas. No Brasil, pelo seu conhecimento, o senhor com certeza tem aí vários clubes que o senhor já passou,
quais os clubes que têm as melhores estruturas para os atletas de atletismo ou mesmo no futebol, para a parte de educação física, na parte de preparação? Bom, no atletismo, eu diria que hoje o Pinheiros de São Paulo é quem tem a melhor equipe, é quem tem a melhor estrutura. A gente tem também lá uma equipe de Campinas, que é a BMF, a antiga BMF, que também tem uma estrutura boa. Durante muitos anos, a Gama Filho, por exemplo, desde de 74 até 1985, mais ou menos, a Gama Filho era imbatível porque tinha uma estrutura maravilhosa. A Gama Filho, além de dar alimentação, hospedagem, toda assistência médica, odontológica, psicológica, porque tinham as faculdades e os professores e os estagiários nos auxiliavam, a Gama Filho dava bolsa de estudo nos cursos, todos os atletas tinham interesse e dava uma ajuda de custo, pequena, mas dava. E por isso nós fomos imbatíveis, e o modelo da Gama Filho foi um modelo que o ministro Gama Filho copiou das universidades americanas. Só que aqui no Brasil, esse modelo não foi muito utilizado. Poucas universidades fizeram isso. E ninguém chegou a fazer, Roberto, como a Gama Filho fazia. Por isso a Gama Filho foi imbatível, por isso eu tive a oportunidade de ser heptacampeão do Troféu Brasil, de ter ido à Olimpíada, de ter feito um trabalho maravilhoso, e também depois, posteriormente, nós fomos para Bradesco, foi o Bebeto de Freitas, inclusive, que me levou, ele foi meu companheiro na Gama Filho, depois ele me levou para Bradesco, e montamos também uma equipe maravilhosa que, por conta de questões econômicas, rapidamente terminou, e aí nós perdemos a hegemonia do esporte, do atletismo aqui no Rio de Janeiro para São Paulo. E no futebol, nós temos diversos clubes no Brasil que têm estruturas maravilhosas. Hoje o Flamengo tem uma das melhores estruturas, mas lá em São Paulo tem uma estrutura maravilhosa, o Palmeiras também, são pontos de referência, de referência positiva. E tem clubes no Brasil, além desses, você tem uma estrutura muito boa. Eu trabalhei com o Antônio Lopes no Internacional de Porto Alegre, onde a gente foi campeão gaúcho, campeão da Copa do Brasil em 92, e o Internacional já tinha uma estrutura maravilhosa, mas hoje o Grêmio tem uma estrutura boa, o Internacional, e mais recentemente o Atlético Paranaense é quem tem ditado cátedra nesse setor, porque colocou realmente um profissional de alto nível, que é o professor Antônio Carlos Gomes, como coordenador, fez a gestão de todo o departamento físico do Atlético Paranaense, e até hoje o Atlético Paranaense consegue resultados muito significativos a nível de Brasil, apesar de não ser um time que esteja dentro do grande centro, do eixo Rio-São Paulo. Ok. Professor, ainda temos algumas perguntas. Se quiser tomar um copinho d'água, fica à vontade, tá? Estou à tua disposição, Roberto. Fique tranquilo que eu não tenho problema, não. Pode perguntar bastante. Então vamos lá. Por que o Brasil, com uma população tão grande, mais de 200 milhões de habitantes, não consegue se destacar no esporte olímpico? O Brasil nunca ficou entre os 10 primeiros colocados numa Olimpíada. Como é que o senhor explica isso? Eu explico dizendo que a gente não tem... por exemplo, os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro deveriam ter tido, após o seu término, um ganho bastante significativo para esse aspecto, né? Nós tivemos os Jogos Olímpicos, e os Jogos Olímpicos só serviram para outros motivos, para outras coisas diferentes do esporte. Porque o esporte propriamente dito, você vê hoje, o Rio de Janeiro está entregue às traças, porque as instalações não são utilizadas, não existe uma política pública no Brasil que hoje, não sei se você viu hoje na televisão, os japoneses já estão utilizando as instalações que serão utilizadas para que as instalações não fiquem ociosas. Os Jogos acabaram aqui no Brasil em 2016 e a gente não consegue utilizar as instalações que foram usadas nos Jogos Olímpicos de 2016 aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos em 2020. Então, esse interesse, essa participação dos governos, que aí eu englobo governo estadual, governo municipal, governo federal, são muito importantes.
a prática do esporte depende do dirigente público, né? Do político. E você sabe, no Brasil, onde entra a política, as coisas são direcionadas para outro lado, diferente daqueles interesses específicos do esporte. Esporte é educação, e nós não temos uma educação suficiente para suportar, digamos, essas exigências do esporte. As pessoas fazem tudo a bel prazer, entendeu? Não existe seriedade, por conta de nós não termos uma política igual. Eu citei a Gama Filho e citei o ministro. Você vê, o ministro tinha uma visão assim 100 anos à frente do que os caras pensavam. E nós vimos, eu tive a oportunidade de ir aos Estados Unidos, ver as universidades americanas, como funcionava, e quando nós chegamos, nós conversamos com ele, e ele implantou desde a high school, nós dávamos bolsa de estudo para os meninos no Colégio Piedade, os meninos faziam o primeiro, o segundo grau na época, entravam no ensino universitário, e muitos desses meninos hoje são médicos, são engenheiros, são arquitetos, são professores de educação física, e se tornaram pessoas importantes, e são pessoas da classe média baixa, né? E muitas pessoas que não teriam a oportunidade, como eu, se eu não tivesse feito esporte, eu não teria a oportunidade que tive na vida. Então, foi o esporte que me ajudou, com bolsa de estudo, com facilidades profissionais, por conta de ter feito esporte. Por exemplo, na época do prefeito César Maia, as vilas olímpicas foram construídas para quê? Para que a gente ocupasse as horas de lazer, as horas vagas no contraturno das escolas. E nós tivemos um ganho bastante significativo nessa década, né? O Brasil começou a revelar muitos atletas, mas logo depois as vilas olímpicas foram sucateadas por políticos. Então, cada ente político da região por exemplo, assim, o dono, entre aspas, da Vila Olímpica. Ele indica os profissionais, ele indica o coordenador, ele faz praticamente a gestão da vila. E isso prejudica e muito, porque as vilas olímpicas hoje deveriam ter só um currículo único. Em todos os lugares do Rio de Janeiro deveriam ser feitos os treinamentos do atletismo todos iguais, da natação todos iguais. A preparação, a formação atlética deveria ser unificada. E não é isso que acontece, Roberto. Cada um faz o que muito bem entende por conta, digamos assim, desse dedo político que acontece nas vilas olímpicas. Então, o esporte começa na escola, tudo começa na escola. Eu contei a minha história, eu comecei com 12 anos numa escola estadual, que era o Colégio Estadual Daltro Santos, depois fui para o Arte Instrução. Mas tudo começa na escola. Então, o conceito de educação física e de esporte, como é nas grandes nações, através da escola e através de uma iniciação, de uma preparação, de uma formação de base bastante criteriosa, diferente do que acontece hoje no Brasil. Eu tinha uma pergunta muito parecida, que era falando que o Rio de Janeiro teve o privilégio de sediar a primeira Olimpíada da América do Sul. E aí a pergunta era qual o legado que essa Olimpíada deixou? Mas pelo que o senhor falou, praticamente pouquíssimo, né? Ou o senhor acha que tem algum legado, alguma coisa interessante para falar? Não deixou legado nenhum, pelo contrário. Hoje o esporte do Rio de Janeiro caminha ladeira abaixo. Depois dos Jogos Olímpicos, nós, apesar do Comitê Olímpico estar aqui, de nós termos aqui algumas confederações, o esporte do Rio de Janeiro está ladeira abaixo. A própria Confederação Brasileira de Atletismo, por conta dos Jogos Olímpicos, criou um centro de treinamento na escola de aeronáutica, ali no Campo dos Afonso, onde tem uma pista de primeiro mundo, construíram 2 pistas como legado. E não terminou nem o ano de 2018, no início de 2018, final de 2017, eles acabaram com o centro de treinamento, o que demonstra realmente a falta de critério, a falta de comprometimento com o esporte. A aeronáutica sediou, foi sede, construiu um hotel de trânsito para que os atletas ficassem. A delegação brasileira ficou hospedada durante os Jogos Olímpicos de Atletismo, ficou hospedada nas dependências do CDA, da Comissão de Esporte da Aeronáutica,
e a confederação usufruiu disso tudo durante os Jogos, e um ano depois acabou com o Centro Nacional de Treinamento, que era um fator importante para a renovação. Então, o legado que ficou no Rio de Janeiro é nenhum em relação... ficou um legado físico, as instalações, que não são utilizadas por ninguém. Tá tudo... Roberto, a grande verdade é a seguinte: a Olimpíada ela foi um motivo para que se fizessem outras coisas diferentes do esporte. É claro que nós que somos do esporte, nós sentimos muito essa situação, mas o esporte, mais uma vez, foi usado no Brasil, porque se fez de tudo, menos apoio e trabalho com relação ao prosseguimento de todo o movimento, que foi o movimento dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Lamentavelmente, as coisas acontecem assim no nosso país. Então, quem foi beneficiado não foi o esporte. Outros interesses aconteciam e o esporte serviu de meio para que isso acontecesse. Tá certo. A posição do senhor está um pouquinho abaixo na tela. Se puder, talvez... Isso, ótimo. Voltou. Se puder um pouquinho mais para cima, e fica bem dividido. Se pudesse manter tá bom assim, agora? seria ótimo. Tá ótimo. Vamos lá. Fica... Tá, vamos lá. Olha, vamos mudar um pouquinho. Muita gente, o torcedor, de um modo geral, está reclamando do nível do futebol depois da volta agora com a pandemia. Isso talvez o condicionamento físico dos jogadores está muito lento. O senhor acha que realmente está relacionado a isso, que eles não tiveram tempo de fazer uma pré-temporada robusta, que desse condições para eles voltarem bem? Não, Roberto, eu atribuo ao seguinte, presta atenção. Quando a gente faz quando há uma paralisação de uma temporada para outra, essa paralisação nunca excede a 3, 4 semanas. E nós tivemos um período de paralisação muito grande. Raros foram os clubes que começaram antes das autoridades públicas autorizarem o início dos treinamentos. Mas o futebol, de uma maneira geral, parou no dia 15 de março. E nós só reiniciamos no mês de junho, julho, o que trouxe um prejuízo muito grande, porque o tempo de paralisação foi muito maior do que normalmente acontece. E por conta disso, você precisa também de um tempo maior para que você volte ao nível de condicionamento físico anterior. Alguns atletas, alguns clubes se preocuparam em mandar toda a metodologia e os planejamentos de treinamento para que os atletas fizessem individualmente suas casas. É claro que o espaço físico prejudica e também o olho do treinador prejudica. Tem um ditado muito correto que é o seguinte: o que engorda o porco é o olho do dono. E você precisa ser observado pelo preparador físico, pelos profissionais de futebol, fisiologista, o fisioterapeuta, para que você tenha um melhor aproveitamento no treinamento físico. Isso não aconteceu. E, por conta disso, nós estamos pagando agora nesse reinício de temporada. Eu acredito que mais um mês no máximo, nós já vamos ter o melhor nível de condicionamento físico de todas as equipes. Mas o nível caiu em função de quê? Em função do período de inatividade que foi muito grande, aproximadamente 3 meses. Ok. O senhor trabalhou na seleção do Iraque na época que o presidente era Saddam Hussein lá. Como é que foi essa aventura sobre o sistema do presidente, né, ditatorial? Como é que foi essa aventura de trabalhar na seleção iraquiana? Foi difícil, Roberto, porque porque o país estava em guerra, nós não conseguíamos jogar os jogos oficiais que nós preparávamos para a Copa do Mundo de 68 no México. Nós não conseguimos nos preparar direito, adequadamente, porque nós tínhamos que sair para treinar em outros locais, porque em Bagdá era quase que impossível, porque o país estava em guerra. E, por conta disso, nós treinávamos em outras cidades e os atletas
ficavam muito tristes, porque recebiam as notícias, morreu o irmão na guerra, morreu o parente, o tio, o pai, e era uma situação muito difícil. O tempo que nós passamos em Bagdá, nós treinávamos numa universidade de origem alemã, que foi construída lá na cidade de Bagdá, onde os atletas faziam os treinamentos, mas a gente sempre tinha uma interferência muito grande. Tanto que, para a preparação do Iraque, nós viemos aqui para o Brasil, treinamos na Granja Comari, lá em Teresópolis, nós fizemos jogos amistosos aqui no Rio de Janeiro, nós jogamos contra o Flamengo, nós viajamos para a Europa, nós treinamos na Itália, treinamos na Alemanha, entendeu? Tudo na fase de preparação. E quando começou a Copa do Mundo do México, nós fomos aproximadamente um mês e meio antes para o México, para a cidade de Toluca, que foi a nossa sede, e nós treinamos lá há praticamente um mês para que nós nos adaptássemos. Mas o que eu quero te dizer é que o jogador iraquiano, diferente dos jogadores dos outros países da Ásia, eles são muito fortes fisicamente, entendeu? Então, nós nos realizamos profissionalmente porque tinha uma aceitação muito grande. O regime ajudava nesse aspecto, porque eles tinham medo de ser punidos, de serem castigados por não estarem fazendo o trabalho que era, digamos assim, que era apresentado a eles. Então, todos se dedicavam muito e o aproveitamento foi muito grande. Nós nos classificamos com dificuldades muito grandes, porque jogamos contra países que eram adversários políticos, a Síria, por exemplo, na época. Quando nós fomos para o primeiro jogo, que foi em Damasco, o avião, que era a companhia de aviação iraquiana, ele não pôde pousar em Damasco. Então, nós tivemos que pousar na Jordânia, que é um país próximo, em Amman, na Jordânia, e pegamos um avião da Jordânia, que mantinha relações com a Síria, e chegamos lá em Damasco num avião da empresa da Jordânia. E ficamos o tempo todo no hotel, a gente não podia descer nos quartos, o andar todo foi nos dado, dos quartos, a alimentação era levada nos quartos, nós não só andávamos no corredor do andar, e na hora que chegou para o jogo, nós fomos do hotel direto para o campo, e do campo fomos direto de novo para o aeroporto, sem que tivéssemos a oportunidade de fazer nada. Ainda assim, nós conseguimos empatar com a Síria, em Damasco, de 1-1, e no segundo jogo, que foi em Taif, na Arábia Saudita, que era campo neutro, né? Não podia jogar em Bagdá, nós ganhamos de 3-0 e nos classificamos para a Copa do Mundo. O curioso é que, quando nós chegamos lá, nós fomos com uma comissão técnica para as 3 categorias, né? Tinha o seu Jorge Vieira, que era o treinador principal, com a seleção principal. O Tunes era para a seleção de júnior, e depois foi o Zé Mário com o Oscar Saldanha para a seleção de juvenil. Mas isso não durou muito tempo, porque quando terminou a Copa do Mundo, mudou politicamente lá, o Saddam já estava tendo dificuldades de relacionamento político dentro do próprio Iraque, que depois ele veio a cair, né, e foi deposto, e por conta disso eles não deram prosseguimento do trabalho que fizeram. Mas o jogador iraquiano é muito forte fisicamente, e nós tivemos um aproveitamento muito grande. Foi a primeira vez que o Iraque se classificou para a Copa do Mundo, classificamos em primeiro lugar na classificação da Ásia, e com isso nós tivemos assim a oportunidade de disputar a Copa do México em 1986. Só que ao longo da jornada, a seleção foi treinada por 3 treinadores. O seu Jorge, nas eliminatórias, por conta de um problema de saúde, ele ficou muito nervoso, aí teve pedra nos rins, e aí o Uday, que era o filho do Saddam Hussein, ficou com medo disso acontecer na Copa do Mundo, achou que era sistema nervoso. Aí, no segundo momento, ficou o Edu, e depois, antes da Olimpíada, eles levaram o Evaristo, pediram emprestado ao Catar, porque eles tinham boa relação diplomática na época com o Catar, e eles pediram, o Saddam pediu ao rei do Catar o Evaristo emprestado para a Copa do Mundo.
e nós fomos à Copa do Mundo do México com o Evaristo. Então, nessa minha estada lá de 16 meses aproximadamente, eu tive 3 treinadores brasileiros trabalhando na seleção. O primeiro foi o seu Jorge, depois o Edu, o irmão do Zico, e depois foi o Evaristo, que foi emprestado pelo Catar só para disputar a Copa do Mundo. O detalhe é que eu já tinha trabalhado com o Evaristo também na seleção brasileira, na preparação para as eliminatórias da Copa de 86. Em 85, nós trabalhamos aqui na seleção brasileira. E depois, por termos pedido um jogo lá no Estádio Nacional do Chile, o Evaristo foi afastado das funções e eu também saí, né? E com isso a gente teve a oportunidade depois de trabalhar junto novamente na seleção do Iraque. Maravilha. Professor, tem uma pergunta do amigo Neudimar, que também é jornalista. Ele pergunta, eu vou emendar aqui, vou fazer uma combinação com essa pergunta. Ele pergunta qual foi o atleta que tinha o melhor preparo físico. Por exemplo, no futebol, o Cafu se destacava. Que trabalhou com o senhor, qual foi o atleta que tinha o melhor preparo físico? E quais foram os maiores atletas, aí de um modo geral, que o senhor teve o prazer de trabalhar no atletismo? Bom, eu tive o prazer de trabalhar com o Joaquim Cruz, que foi o campeão olímpico, o único campeão olímpico de pista individual, né? Nós temos outros campeões olímpicos no revezamento. Então, o Joaquim participou uma temporada pela Gama Filho, esse foi o grande atleta, o de maior expoente. Mas eu treinei o Robson Caetano, Arnaldo de Oliveira, todos eles começaram na Gama Filho conosco. O Nelson Rocha dos Santos, que foi campeão mundial do revezamento 4x100, Altevira Araújo, Antônio Eusébio, que foi recordista sul-americano 400 com barreira, Tânia Miranda, Juraciara Pereira da Silva, Sheila de Oliveira. Nós tivemos diversos atletas de ponta. Eu cheguei a ter na Gama Filho 12 atletas recordistas sul-americanos na época. Então, esses atletas foram de destaque. Agora, no futebol, eu tive grandes atletas, eu tive pessoas que tinham um condicionamento físico muito invejável. Eu citei aí no Botafogo, logo no início da minha carreira no futebol, eu trabalhei com o Josimar e trabalhei com o Alemão, que tinham subido da equipe de júnior, todos os dois tinham um condicionamento físico excepcional. O próprio Perivaldo tinha um condicionamento físico bom, embora fosse um pouco irreverente, uma pessoa difícil no trato, mas a gente trabalhou com bastante cuidado com ele e a gente conseguiu tirar dele sempre o melhor condicionamento físico. Mas eu tive jogadores em outros clubes também que marcaram assim, presença, muitos jogadores bons. Mas os melhores jogadores que eu tive fisicamente foram quando eu fui trabalhar na Tunísia. Eu trabalhei primeiro na Tunísia, eu trabalhei um ano no clube, o Esperança de Tunis, que em árabe é Taraj, e lá realmente os atletas africanos eles são melhores fisicamente. Por isso eu falei da formação genética do brasileiro, a gente tem muita habilidade nos esportes e a gente tem um bom condicionamento físico, embora não se tenha política pública para fazer bons atletas e fazer o melhor no esporte no Brasil. Nós temos esse trabalho da miscigenação, do índio, do português e do africano, que são muito fortes fisicamente. Para que você tenha uma ideia, os meus jogadores lá na Tunísia, eles faziam um treinamento semelhante ao que os atletas de atletismo aqui no Brasil faziam. Eu treinava quase de igual para igual. Com um detalhe importante, né? Na Tunísia eu trabalhei com um treinador na seleção da Tunísia chamado Henri Kasparzek. Esse cara, ele é polonês, mas se naturalizou francês porque ele jogou muito tempo na França. E ele era o treinador da seleção nacional da Tunísia. E por que eu fui para a seleção? Porque no primeiro momento que eu cheguei em Tunis, o meu clube só tinha 3 jogadores convocados por ele. Aí, na segunda convocação, em função do rendimento do Campeonato Nacional Tunisiano, na segunda convocação que ele fez, por uma preparação, treinamento de preparação para as eliminatórias, eu já tive 6. E na última convocação, eu só não tive convocado, dos 11 titulares, eu só não tive convocado o goleiro, que era muito idoso, e ele não convocou. O goleiro tinha mais de 36 anos. Eu tive 10 jogadores convocados. E aí, quando terminou o Campeonato Nacional, e que nós fomos campeões, e depois a Copa da África de Clubes Campeões, que também o meu clube foi campeão,
e a decisão foi lá em Angola, nós ganhamos do Petro Angol, que era um clube que tinha patrocínio da Petrobras brasileira, da época, da Petrobras Forte. Ele me chamou para ajudar na seleção. E com isso eu comecei a treinar os outros jogadores de outros clubes. E eu constatei que realmente os caras tinham uma capacidade física natural por conta até das dificuldades que eles têm lá na África, né? Dificuldades com relação à alimentação, o próprio clima também. E eu me realizei profissionalmente, eu digo isso para todos, com o treinamento que eu fiz com os jogadores africanos. Eles são realmente muito fortes. E eu digo a vocês, e hoje eu já digo isso há muito tempo, desde que eu trabalhei lá, e olha que eu voltei de lá em 1998, no final do ano de 98, o dia que os africanos tiverem uma melhor organização, um melhor trabalho organizado, de planejamento, de treinamento, eles vão se tornar imbatíveis. E agora vocês constatam que na Europa a maior parte dos melhores jogadores europeus são de origem africana. Por quê? Porque já tem esse condicionamento físico natural. Eu falava do Henri Kasparzak, e a gente apresenta que aqui no Brasil o pessoal está preocupado com isso, que é o pós-jogo, né? Então, aqui é muito comum os jogadores saem do Maracanã, saem dos jogos e não retornam para o hotel para fazer a recuperação através de uma alimentação balanceada, o repouso, que é importante, né? E lá na Tunísia, na seleção, e depois a gente fez isso no clube também, os jogadores iam para a concentração no sábado de manhã, treinavam, eram liberados sábado à tarde, dormiam nas suas casas e no domingo de manhã voltavam para a concentração, onde eles tomavam café da manhã, almoçavam e iam para o jogo. E depois da partida, todos voltavam para o hotel, jantavam, essa alimentação balanceada, dormiam na concentração. No dia seguinte, de manhã, às 8 horas, todo mundo levantava, tomava café e iam fazer o treino de recuperação, fazia o treino regenerativo. E acabava o treino regenerativo, iam para massagens, iam para as duchas. Os casados voltavam para suas casas, para almoçar em casa, e os solteiros eram obrigados a almoçar na concentração. Então, esse é o processo de recuperação, que, lamentavelmente, no Brasil, isso ainda não chegou. E no dia seguinte, na terça-feira, quando os jogadores se apresentavam à tarde, eles estavam assim, novinhos em folha. Eu não tinha preocupação nenhuma de problemas assim físicos de uma ordem geral. E diferente do que acontece ainda hoje no Brasil, porque os jogadores, quando chegam para a reapresentação, chegam cheios de problema, de contusão, não fazem a recuperação, e você, às vezes, num campeonato como esse que nós estamos jogando agora, você joga quarta e domingo, você dá o descanso na segunda-feira, na terça-feira você tem pouco tempo para fazer a recuperação do jogador, para jogar já na quarta-feira. E esse é um dos assuntos assim de suma importância que, ao longo do tempo, a gente vai ter que mudar no Brasil, porque a recuperação faz parte também do treinamento, é o treinamento invisível. Ok. E diga uma coisa, o que se pode esperar do Brasil nas próximas Olimpíadas? Temos grandes promessas no atletismo, no esporte olímpico? Como é que o senhor vê essa situação? Eu vejo assim com muita preocupação. Primeiro, pelo problema da pandemia, né, que vai trazer prejuízos assim muito significativos à nossa. Já está trazendo aí o futebol. Você vê que os jogadores não conseguem entrar em forma, porque o período de inatividade é muito grande. E só o futebol está jogando. O atletismo, me parece que nem vai haver competições esse ano. Algumas modalidades esportivas não vão realizar competições. Então, isso é uma dificuldade muito grande, porque o período de inatividade de competição é muito grande. E os Jogos Olímpicos acontecendo, é claro, veja bem, Roberto, essas dificuldades são iguais para todo mundo. Só que o esporte em outros países, chamados países do primeiro mundo, eles têm uma conotação diferente sobre o aspecto político
e sobre o aspecto organizacional diferente do que acontece no Brasil. Então, no Brasil, mais ou menos, cada um faz o que muito bem entende. O próprio Comitê Olímpico tem dificuldade com relação às confederações, porque as confederações nem sempre seguem as regras que são ditadas pelo Comitê Olímpico Brasileiro, e com isso a gente vai ter dificuldade. Eu penso que nós teremos muitas dificuldades nos Jogos Olímpicos agora de Tóquio em junho do ano que vem. Mas, de qualquer maneira, eu não sou pessimista, eu sou muito otimista, porque o brasileiro ele supera, ele cresce nas dificuldades. E eu acho que a gente vai ter alguma participação, a participação vai ser boa, mas não sei se será igual a que aconteceu aqui em 2016 e as participações anteriores, porque realmente nós estamos tendo muita dificuldade com relação aos treinamentos, dificuldade que a gente atravessa no momento das finanças no Brasil, está faltando dinheiro, o Bolsa Atleta não foi repassado, porque o dinheiro do Bolsa Atleta teve que ser canalizado para a saúde, né? Então, os atletas estão passando dificuldades financeiras e a gente teme que tudo isso venha afetar no resultado e fatalmente afetará, e por isso eu penso que as coisas não acontecerão como a gente desejaria que acontecesse. Tá certo. O Brasil mandou uma delegação, acho 70 ou 80 atletas, agora não me recordo o número exato, para treinar em Portugal, porque lá a pandemia estava mais controlada. Espero que dê resultado, que o Brasil, né, possa ter sucesso. Mas eu acredito que só o fato de sair daqui do Brasil para fazer o camping em outro país seja uma dificuldade, porque lá também não está tendo competição, entendeu? E a gente, eu não sei qual a vantagem, eu não sei se lá eles vão encontrar as instalações, as necessidades para o treinamento que encontrariam nos seus respectivos clubes. Então, eu não sei exatamente como a coisa funciona, eu não gostaria de opinar sobre esse assunto, porque realmente eu não tenho conhecimento de causa. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: é importante fazer o camping? É importante fazer o camping. Agora, o camping ele é necessário que aconteça em condições ideais e que nesse camping tenha a oportunidade de acontecer as avaliações das competições treino, que na Europa também não está acontecendo. Ok. Professor, tem algum assunto que eu não abordei, que o senhor queira comentar, falar? Fique à vontade. A gente está se encaminhando aí para o final da live. Fique à vontade para falar do assunto que o senhor achar necessário. Não, eu só queria te agradecer a oportunidade. Eu acho que eu tentei aí responder as suas perguntas e focar realmente dentro do assunto. Eu penso que o esporte brasileiro merece uma reflexão muito grande nesse momento, que a gente precisa repensar o esporte brasileiro se a gente quer ter resultados a níveis internacionais compatíveis com o que nós pretendíamos que acontecesse pós-Jogos Olímpicos, e é diferente. Com relação ao futebol, o futebol passa por um momento também de grande dificuldade, né? Nós perdemos um pouco essa hegemonia de sermos formadores, porque a partir de um determinado momento, as categorias de base, o Flamengo tinha um slogan, craque a gente faz em casa, e a gente agora, por exemplo, vê o Rafinha veio contratado, agora já contratado um jogador chileno. A gente não tem uma renovação compatível no Brasil por conta desse assodamento, dessa pressa que a gente tem da especialização precoce. Os nossos jogadores saem muito cedo, eles demonstram talento, eles são galgados ao time principal. E eu dou um exemplo bastante claro, que eu conversava bastante isso com o professor Paulo Amaral, tá? Que é com relação à formação. O jogador de futebol, de uma maneira geral, ele leva de 10 a 12 anos para chegar ao clímax da forma físico-técnica. Se ele começa com 12 anos, que é quando começam as escolinhas, quando começa o futebol competitivo nos clubes, né, que é o pré-mirim, ele, levando 12 anos de formação, ele vai
vai chegar ao clímax da forma físico-técnica aos 24 anos. Se ele começa aos 10, ele vai chegar aos 22. São 12 anos de formação. Essa formação ela está sendo diminuída. E, com relação a isso, a gente perde a qualidade dos nossos jogadores. E nós estamos perdendo. E é o que a gente chama de especialização precoce. Muito rapidamente o jogador aparece, mostrou talento, ele é galgado ao time principal e logo depois é vendido para a Europa. Na Europa, de uma maneira geral, eles têm um período de amadurecimento técnico. Então, nem sempre o jogador sai do Brasil e entra logo no time principal por ele ter sido contratado, porque ele chega lá e os caras constatam que ele precisa de um amadurecimento técnico, ele precisa de um embasamento tático, conhecer realmente o que vai fazer, e também uma maturação física que não acontece. E aqui no Brasil, você tem um exemplo muito claro que o professor Paulo Amaral falava. O Pelé foi exceção da regra, com 17 anos ele estava na seleção brasileira. Ele participou da Copa do Mundo de 58, mas o protagonista da Copa não foi o Pelé, o melhor jogador foi o Garrincha. Aí, o que aconteceu? Por ele ter sido, digamos assim, muito assodado na formação, quando chegou em 1962, ele estava machucado. Em 1966, ele estava machucado de novo. Nessas duas Copas do Mundo, o Pelé estava machucado. Machucou-se muito. E ele só foi ser protagonista da seleção brasileira de futebol em 1970, quando ele já tinha mais de 28 anos. Então, veja bem, e nós estamos falando do Pelé. Eu não estou falando de um jogador. O Pelé e o Garrincha foram os dois maiores jogadores do mundo. Eles foram protagonistas dessas Copas do Mundo. Em 66, o Garrincha já não estava mais no Botafogo, já estava no Corinthians, não foi bem também na Copa do Mundo por conta das contusões do joelho, mas o Pelé já não conseguia jogar em 66. Não jogou em 62, não conseguiu jogar em 66. E olha bem, ele tinha uma pessoa bastante conceituada, a quem o professor Paulo Amaral muito respeitava, que era o Júlio Mazei, seu preparador físico no Santos. E graças ao Júlio Mazei, essa carreira do Pelé ela foi prolongada e ele jogou futebol até quase 30 e poucos, 32, 33 anos nos Estados Unidos. Mas nós podíamos ter aniquilado a carreira do Pelé por conta dessa especialização precoce. E é evidente que o jogador se machuca muito quando ele é muito assodado e quando não tem consolidada toda a sua formação morfológica e fisiológica. E por conta disso, a gente teme muito, e eu vejo isso muito nos clubes, aqui no Brasil principalmente, que antigamente, na formação, nós tínhamos profissionais que tinham experiência. Por exemplo, quando eu cheguei no Botafogo, tinha o seu Paraguai, que tinha sido jogador, era o treinador da categoria de júnior. Depois passou para o Neca, que era outro treinador experiente. No Vasco, nós tínhamos Célio de Souza. No Flamengo, nós tínhamos o seu Bria, entendeu? E nos clubes, no Fluminense, nós tínhamos o Pinheiro, que revelou um sem número de jogadores. Hoje, lamentavelmente, esses profissionais eles foram colocados de lado, né? E a gente põe os jovens recém-formados que têm uma necessidade de afirmação profissional e, por conta disso, eles não levam em consideração as etapas de formação de um jogador de futebol, talvez até por falta de conhecimento teórico e prático da própria formação deles nas universidades, nas escolas de educação física, e eles queimam etapas de formação dos jogadores de futebol. A gente está vendo isso com bastante acentuação, sabe? É um problema sério. Até o direito esportivo já está envolvido nesse assunto, porque isso é uma questão de direito. O cidadão tem a necessidade de ser tratado de forma, digamos assim, condizente com a sua condição, e isso não tem sido feito nos clubes de futebol no Brasil, de uma maneira geral. Eu não estou falando especificamente de clube algum. O que eu quero dizer é que antes se fazia de uma forma, e nós revelávamos imensos valores. Hoje nós mudamos a nossa
forma de formar os jogadores e a gente tem revelado poucos valores. Mas o Brasil ainda é, como eu disse no início dessa conversa, ainda é o maior celeiro de futebol do mundo. Por quê? Porque nós temos aqui, dentro da nossa formação genética, nós temos fatores importantes que são, digamos, o índio, o português aventureiro e a condição física do africano com as suas danças, com a sua ginga, com a capacidade de elasticidade, de mobilidade articular que os africanos têm, e com isso a gente tem, digamos assim, um cidadão mais hábil, mais, digamos assim, formado para fazer esporte de uma maneira geral no Brasil. Muito obrigado, Tá Roberto. certo. Eu agradeço a oportunidade de ter falado contigo e ter falado com os teus ouvintes aí, os teus espectadores. Eu que agradeço, professor, de coração, muito obrigado mesmo. É uma live riquíssima, muitos detalhes. O senhor dá um show de conhecimentos. Como o Sidney Cabral falou, o senhor estava dando um curso online aqui nessa live. Muito obrigado mesmo. Quero agradecer a todo mundo que participou, que mandou perguntas, que esteve com a gente até agora. Tivemos probleminhas com a internet, mas graças a Deus passamos por cima, terminamos a live de forma maravilhosa. De coração, que Deus abençoe, que o senhor tenha mais sucesso ainda. Muito obrigado mesmo e obrigado a todos. Uma boa noite. Muito obrigado, Roberto. Uma boa noite para todo mundo e desculpa qualquer falha, qualquer... A internet é fogo. Aqui eu moro no morro, sabe? Eu moro aqui na serra e a internet de vez em quando cai. Não, isso é coisa do Brasil. A internet, eu estava falando que a gente ainda está muito devagar com a internet no Brasil. Queria só fazer um comunicado. A gente, todas as lives, a gente coloca no canal que se chama Dos Campos para a Rede no YouTube. Então, quem quiser acompanhar aqui no Facebook, vai ficar no Facebook, mas também quem quiser se inscrever no canal, ver, tem outras lives lá, teve a do Pomeroy, tem outros jogadores, chama-se Dos Campos para a Rede no YouTube. Quando eu fizer o compartilhamento, eu passo para o senhor só o link lá direitinho, tá bom? Muito obrigado. Um abraço, boa noite. Um abraço a todos. Uma ótima noite para todo mundo. Um abraço, boa noite a todos. Boa noite. Até a próxima live. Tchau, tchau. Até a próxima, Roberto. Amém. Um abraço.